Existe um regime, gente, que eu brinco com os meus alunos, que eu falo que é o regime Suzana Vieira Piriguete. Regime Sussu Piriguete, que é o artigo 1641 do Código Civil. As pessoas que se encontram, né, dentro desse regime, ou se encaixam nessa situação, elas não podem escolher. Se elas forem casar, necessariamente elas têm que se casar por esse regime. Tanto que ele fala legal ou obrigatório. É o artigo 1641. É obrigatório o regime de separação de bens no casamento das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas, lá das causas do 1523. Por exemplo, a mulher ficou viúva, mas não entrou ainda com o processo de inventário, o inventário não terminou. Ela quer se casar com outra pessoa. Ela não deve se casar, quiser causa suspensiva, mas se ela casar, qual que vai ser a punição? Regime da separação legal ou obrigatória. Quem mais? O inciso terceiro, de todos que dependerem para casar de suprimento judicial. Então, a pessoa entre 16 e 18 anos, se ela for casar, ela precisa de autorização dos pais. Se eles não derem, vai precisar desse suprimento judicial. Se o juiz der esse suprimento judicial, essas pessoas necessariamente, pelo menos se um deles, né, dos nubentes estiver entre 16 e 18 anos, vai ter que casar, né, se precisar dessa autorização judicial, vai ter que casar pelo regime da separação legal ou obrigatória. Só que tanto o inciso 1º quanto o inciso 3º, cessando a causa, depois eles podem mudar de regime. Depois vocês olham lá o 1639, parágrafo 2º, né? É admissível a alteração do regime de bens. Não é fácil, mas é possível, né? Mediante autorização judicial, pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvado o interesse de terceiros. Tanto é que a grande discussão é em relação ao 1641, inciso 2º, que é o quê? É obrigatório o regime de bens no casamento, inciso 2º, dos maiores de 70 anos. Só que essas pessoas nunca vão poder mudar de regime. Por quê? Porque ninguém decresce de idade. E muito se critica a inconstitucionalidade, né? Fala sobre a possível inconstitucionalidade desse inciso 2º, porque fere a autonomia privada. Por que a pessoa maior de 70 anos não pode gerir, né, o seu patrimônio? Essas pessoas, em tese, então, se uma pessoa maior de 70 anos for casar, ela pode escolher o regime? Não. Qual que é o regime? Separação legal ou obrigatória, Sussu Piriguete, porque Suzana Piriguete, né, se encaixa aí. Antes era 60 anos, a partir de 2010 passou para 70 anos e muito se discute a inconstitucionalidade. Então você fala, esse regime é a mesma coisa que a separação de bens, que é da pessoa mais velha, que é do outro, os bens não se comunicam. Ledo engano. Tem uma súmula do Supremo, que é a famosa súmula 377, que ela está vigorando. O que diz essa súmula? No regime da separação legal ou obrigatória, portanto 1641, Sussu Piriguete, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Portanto, nesse regime, e falando, né, a súmula 377, na prática, equipara esse regime a qual regime? Se comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Equipara esse regime a qual regime? Comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens não precisa da outorga? Precisa. Então, acaba que a doutrina entende, quase que uníssona, né, que por mais que eu, Laura, defenda que essa súmula deveria ser cancelada, mas como não foi, qual que é o posicionamento, né? Qual que é o único regime que não precisaria da outorga marital ou uxória? Lá do 1647, a separação convencional de bens. Só que aí vai ficar uma pergunta no ar para vocês me responderem. Vai lá no 496, parágrafo único. Deixa no ar, isso aí vai ser a tarefa de vocês. Em ambos os casos, só tem um caso, qual que é? A venda de ascendente para descendente. Dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime for da separação obrigatória, ou seja, Sussu Piriguete. Ou seja, exatamente oposto àquele raciocínio que eu acabei de fazer com vocês, porque
pelo raciocínio do 1647, qual vai ser o único regime que não vai precisar da outorga? Separação convencional de bens. E aí, essa é a tarefa avaliativa de vocês. Semana que vem eu termino o roteiro de aula 15 e vou, praticamente, eu acho que dá para terminar o 16 também. Beijos, boa semana, se cuidem.